Capítulo 39. Sentada em posição de lótus na cadeira do consultório do Dr. Mattingly, Megan mantinha os olhos fechados e os braços apoiados nos encostos estofados. Num estado de hipnose profunda, ela mal ouvia a voz do Dr. Mattingly. Megan tomava cuidado para não se aventurar muito sozinha. A voz do doutor era uma tábua de salvação, sua rede de segurança para o caso de as coisas darem errado e ela precisar escapar rapidamente dessa parte do cérebro onde suas memórias reprimidas se achavam enterradas. Mas parte dela, Megan sabia, queria se libertar do limite da voz dele. Parte dela desejava a libertação que vinha de se aventurar sem a influência do doutor para orientar seus movimentos, controlar seu destino ou limitar seu progresso. Na última sessão, Megan se frustrou quando ele a puxou de volta à consciência no exato instante em que ela se viu pronta para descobrir aquilo que a incomodava fazia tanto tempo. Megan não gostou de ser contida estando tão próxima de esclarecer o mistério enterrado em suas memórias. Se fosse capaz de remover a camada de repressão que as escondia, aquele segredo seria descoberto. Megan só precisava chegar lá. Por um instante, nessa sessão, a voz do doutor desapareceu. Megan se sentiu como uma astronauta numa caminhada espacial que abandonara a visão familiar que emoldurava a Terra e saíra para passear pelo lado escuro da estação espacial. No entanto, sem poder avançar mais, além devido ao cabo que aprendia, ela soltou-se dele e para se deslocar livremente pelo espaço. Um movimento errado a mandaria para longe, impedindo-a de retornar à segurança. Em seu estado hipnótico, Megan se viu no porão de seu cativeiro, liberada pela rédea da voz reconfortante do doutor, a qual ela sempre se agarrara dentre as sessões. Megan se levantou da cama, cujas molas rangeram ao se expandir sem a compressão de seu corpo. Caminhou até as janelas cobertas com tábuas de madeira, compensada com os pés rastando no chão de concreto e corrente ressoando à medida que se estendia. Cada ruído, Megan percebeu, era amplificado, agora que não havia mais a voz do doutor. As molas da cama, os passos arrastados, a corrente. Ela passou uma das mãos na tábua e escutou a pele roçar as fibras da madeira. Ouviu o som familiar dos motores a jato de um avião voando alto, terminando de fazer a longa travessia do Atlântico e se preparando para pousar no aeroporto de Raleigh, em Durham. Depois que o som do avião desapareceu, Megan ficou em silêncio e tornou a se concentrar, imóvel e expectante. Então ouviu aquele apito longo e grave. Após horas de pesquisa, descobrira que o ruído pertencia a um trem de carga que atravessava o condado de Halifax. Quando o som do apito se foi, consumido pela escuridão da meia-noite do porão, Megan deu as costas para as janelas cobertas com tábuas e andou às cegas para o único móvel capaz de alcançar, a mesinha perto da escada onde ele deixava as refeições. Correu a mão pela superfície, ouviu suas unhas não cortadas arranharem a madeira. Chegou a associar a comida e a bebida deixadas para ela com o sono profundo que vinha depois. O alimento era onde ele colocava a cetamina, Megan concluiu, a droga que o fazia dançar acima de seu corpo adormecido, o preparado que produzia alucinações e experiências fora do corpo adormecido, o preparo que produzia alucinações e experiências fora do corpo naquele porão escuro e solitário. O remédio de que após 2 semanas de ingestão ela achou que iria se tornar dependente. Arrastando os pés, afastou-se da mesinha e voltou para a cama, deitando-se no colchão fino e ouvindo a compressão das molas sob seu peso. Ergueu as pernas sobre a cama e escutou a corrente dos grilhões retinindo contra o estrado. Fechou os olhos, o que teve pouco efeito na escuridão. Uma vez deitado em silêncio, todos os barulhos desapareceram. Nenhum avião, nenhum apito, nenhuma caminhada. Ouça a respiração deixar seus pulmões.
mas nada mais, sem grilhões, sem correntes. A voz do doutor não estava em parte alguma nesse lugar que Megan encontrou, o lugar de seu cativeiro. Era um novo local sem o doutor. Ela sabia, enquanto esperava na cama, que tinha de ser assim, apesar do desejo de alcançar a voz familiar que poderia facilmente puxá-la para a segurança, que poderia resgatá-la no instante. Megan precisava dessa separação de seu terapeuta. Precisava do isolamento e da solidão das 2 semanas de seu cativeiro. Megan sabia que tinha de ficar vulnerável, de voltar ao lugar onde estivera sem ninguém para ajudá-la, exceto ela mesma. Era necessário que encontrasse seu espírito agonizante e o revivesse. Ela decidiu, a única maneira de encontrar o que procurava. Então, através dos sons sutis de sua respiração lenta e calma, ela ouviu um motor de carro, longe no início e depois mais perto, pneus esmigalhando o cascalho, freios deixando escapar um pequeno chiado quando o veículo parou, a pancada do fechamento da porta do motorista, os passos subindo a escada ao lado de fora, a porta se abrindo e se fechando atrás dele. Megan chegara a essa situação antes, mas fora puxado pelo chamado do doutor, traída por sua frequência cardíaca acelerada e por seus pulmões hiperventilados. Ela se preparou para esse momento, ao estudar na sala de arquivos vazia do tribunal as nuances da meditação e os métodos utilizados para acalmar seu pulso, desacelerar sua frequência cardíaca e estabilizar seus pulmões. Mesmo sem escutar a voz do doutor, sabia que seus sinais vitais enlouquecessem. O médico tinha maneira de encontrar um contato com seu paciente perdido em hipnose. Assim, a fim de evitar ser resgatada pelo doutor, Megan pôs em uso todos os recursos da meditação que aprendera durante as longas e entediantes horas passadas no tribunal. Agora, apenas do medo que a dominou por causa dos passos dele ressoando acima da sua cabeça, da porta do porão se abrindo e da escada rangendo, Meg agiu para manter o coração em ritmo lento e controlado, a respiração num padrão cadenciado e suas pálpebras num estado razoável de tremulação. As idas e vindas dele revelaram a Megan que a escada para o portão tinha 13 degraus. Ela escutou cada ruído, cada som que ia e vinha durante a descida dele, chegando cada vez mais e mais perto. 11, 12, 13. Então, ele estava ali, mas Megan também, encontrando depois de tanto tempo o que vinha procurando, descobrindo o que precisava. Ela abandonou todas as técnicas de respiração, abandonou todos os métodos de utilização para impedir que o coração disparasse, deixou os olhos correrem soltos sobre as pálpebras. Isso teve o efeito desejado por ela. Megan ouviu a voz do Dr. Mattingly, não aquela serena e controlada de seu psiquiatra, mas a voz apressada e perturbada de um hipnotizador que perdera controle da sua paciente. Imediatamente, Megan, quero que você venha para minha voz. Porém, o retorno não era mais tão simples como fora. Ela estava presa no porão, indiferente à influência da voz do Dr. Mattingly, e seu raptor se encontrava ali, na escuridão, colocando a comida sobre a mesa, pronto para assediá-la, depois que ela estivesse devidamente sedada. Venha para minha voz, Megan. Ela balançou a cabeça negativamente e tentou mexer os braços ao se sentar na cama do porão. Ouviu estalos de dedos e aplausos. Megan, venha para minha voz. Seu raptor permanecia na escuridão, um fantasma preto contra um fundo preto. De repente, Megan abriu os olhos. De terno feito sob medida, deparou com o Dr. Mattingly, ajoelhado diante dela, estalando os dedos e batendo palmas. Sua testa apresentava os mesmos pontos de suor que cobriam o rosto avermelhado de Megan. O que você está fazendo? Ele perguntou. Você tinha de responder ao meu chamado. No entanto, Megan não estava prestando atenção a seu médico. Ela teve um vislumbre daquilo que procurava havia tanto tempo, aquela coisa evanescente que Megan sabia estar em sua memória, mas até então não fora capaz de alcançar.
Ela se ergueu da cadeira e passou pelo Dr. Mattingly, esbarrando nele. Megan, você está bem? Ele quis saber. Megan esfregou a mão na boca, arregalando os olhos e começou a perambular pela sala. Engoliu em seco, com a saliva áspera contra a garganta seca. Preciso ir. Ela se dirigiu para a porta. Megan, temos de discutir isso. Não é saudável abandonar uma sessão sem examinar o que foi aprendido. Mas, sem se virar para trás, ela partiu. Ela arrancou do estacionamento do hospital e tapou com um coro de buzinas. E topou com um coro de buzinas. O assombro injetou-lhe adrenalina, mas o para e anda dos carros aproximou Megan da consciência. Ela não se lembra da fuga do consultório do doutor. Não recordava se tinha alcançado o saguão pela escada ou pelo elevador. Não tinha nenhuma imagem mental do embarque em seu carro, porém as buzinas e os carros costurando no trânsito trouxeram o foco de volta para o presente. Meg se esforçou para reter o que descobriu na sessão de terapia, mas apesar dos esforços, as imagens iam escapando da memória, quanto mais o mundo zigue-zagueava ao seu redor. O estímulo do trânsito e a rodovia viraram algo excessivo para a mente hipersensível de Megan tolerar. Sem cuidado, ela atravessou 2 faixas de trânsito, gerando mais freadas bruscas e buzinas estridentes. Então, pegou o acesso para a ponte. Depois de cruzar o rio Roanoke, seguiu para o West Bay. Sentia-se frenética e decidida, lembrando-se do porão escuro de momentos atrás e dos seus ruídos. Combateu isso, recusando-se a voltar para lá, embora ao mesmo tempo relutasse em abandonar as imagens, os sons e os cheiros descobertos. A batalha durou 30 minutos, até Megan chegar a West Bay, quando as imagens e os sons girando em sua cabeça a levaram de volta à sessão de terapia e ao porão. Ela moveu o carro lentamente para a esquerda e mudou de faixa. Um veículo que se aproximava freou de repente e desviou para o acostamento para evitar a colisão. Megan girou o volante para a direita e por um instante perdeu o controle do carro, derrapando de forma perigosa. O quase desastre enfim a trouxe de volta. O transe passou de vez, tornando-a inteiramente consciente do ambiente, o que fez Megan conduzir o veículo para o acostamento de cascalho e pisar firme no freio, provocando uma nuvem de poeira. Então o carro parou depois de uma ligeira derrapagem. Respirando fundo, Meg olhou ao redor e se perguntou como chegar a West Bay. Uma placa informava que ela estava do lado de fora de seu condomínio, de um condomínio chamado Stellar Riggs. Eram quase 4 da tarde e sua sessão com o doutor tinha começado às 2. Quase 2 horas perdidas. Megan reconstituiu o que lembrava depois de ter se desconectado da voz do doutor e caminhou sem restrições até o porão de seus pesadelos. Reunir suas memórias foi mais difícil do que imaginara, e passados 10 minutos começou a chorar. Achou que havia encontrado um jeito de localizar o que procurava, e por um momento conseguiu recordar-te de ter feito um progresso enquanto estava sozinha no porão de seu cativeiro. Mas naquele momento, estacionada no acostamento do lado de fora de um condomínio em West Bay, Megan não se sentia mais próxima da verdade do que na véspera. Capítulo 40. Outubro de 2017. Mais uma vez, Lívia encostou o carro no meio-fio da casa mal conservada e bateu na porta de tela. E de novo furiosa, Daisy começou a latir e arranhar a porta da frente. Lívia ouviu correria e gritos até a Rottweiler ser encurralada. Então Nate surgiu diante dela. Lívia mostrou-lhe o livro, como se apresentando o dinheiro para resgate. Autografado? Nate perguntou. Lívia abriu a capa de Desaparecida para mostrar a assinatura de Megan. Ela até escreveu uma dedicatória para você. Nate empurrou a porta de tela, pegou o livro e leu a dedicatória. Nate, foi ótimo conhecer você. Espero que possa ajudar Lívia com tudo que ela precisar. Megan MacDonald. Legal, disse Nate, lendo e relendo as palavras. Então, você vai me ajudar? Nate fechou o livro e passou a mão pela capa, que retratava a floresta escura e o bunker de onde Megan escapara.
Sim, sem dúvida. No interior da casa de Nate, Daisy ofegava e rosnava andando de círculos em seu engradado, com as unhas arranhando o revestimento de plástico. A mesa da cozinha ficava no meio de uma exploração épica de resíduos de lixo. As bancadas eram invisíveis sob pratos sujos, caixas velhas de pizza, embalagens vazias de leite, caixas de cereais e sacos de ração para cães. A mesa onde Lívia pôs sua pasta estava grudenta, e ela teve a sensação de que Nate acabara de abrir o espaço. Não houve desculpas nem constrangimentos. Para a Lívia, Nate achava que era assim que a maioria das pessoas vivia, e não se era. E se não era, ele não se importava. Aquele era o jeito dele, era pegar ou largar. Toda a cena confirmou para a Lívia que Nate pertencia a uma espécie diferente. Ele esperava que isso pagasse dividendos. Nate puxou uma cadeira, virou ao contrário e se sentou, apoiando os braços no espaldar. Vejamos o que você tem aí, ele sorriu. Lívia abriu sua pasta, que continha tudo o que conseguiu reunir das últimas semanas sobre Nancy e Paula, e pôs o conteúdo diante dele. Os detetives que cuidam de casos como esses podem contar com a colaboração de perfiladores, especialistas que analisam os detalhes e propõem conclusões acerca do perpetrador. Lívia não teve regalia alguma com os detalhes desses casos e nenhum respaldo de perfiladores. Nem tinha certeza de que dispunha de cooperação total de Terry. No entanto, ela contava com Nate. Tatuado e arrepiante, ele não era o par perfeito para o trabalho. Porém, tinha o estranho fetiche de acompanhar casos de gente desaparecida e estudar os homens dementes que sequestravam mulheres. Nate era dono de um fichário completo de casos que acompanhou ao longo dos anos, e Lívia sabia que lhe adquirira um vasto conhecimento, muito maior do que seu próprio, a respeito das mulheres de seu interesse e do homem que ela acreditava tê-las sequestrado. Eles passaram 2 horas revisando os desaparecimentos de Nancy e Paula e cruzando informações de tudo o que Lívia coletara acerca das duas garotas com o que Nate acumulou em seu arrepiante fichário preto. Então, Lívia, para grande prazer de Nate, revelou tudo o que descobriu sobre as cenas dos assassinatos das garotas, a cova rasa em que Nancy foi encontrada e a suposta sepultura preparada para tragar o corpo de Paula, mas que permaneceu vazia, com seus restos mortais esperando na beira do buraco. Lívia notou Nate salivando, literalmente passando a língua nos lábios e engolindo a excitação que se manifestava na hipersecreção de suas glândulas salivares, enquanto ela exibia as fotos das cenas do crime e das autópsias. Ele lhe deu algum tempo para curtir e examinar o material. Depois de certo tempo, Nate, pensativo, passou a mão pelo cabelo desgrenhado. Em seguida, inclinou-se para a frente, pressionou o peito contra o espaldar da caldeira, descansou os cotovelos na mesa e mexeu nos imensos brincos de argola nos lóbulos das orelhas. Lívia, ao perceber que Nate estava no estado profundo de concentração, decidiu deixá-lo imerso em suas conjecturas. Ela resolveu se arriscar com o café que estava preparado e esperando na cafeteira. Encontrou o que parecia ser uma caneca limpa em um dos armários e se serviu do café sem que Nate sequer notasse que ela havia se movido. Nate estava ausente. As fotos, Lívia esperando, transportaram-no para a mente do homem que levara aquelas garotas. O homem que talvez tivesse levado sua irmã, o monstro que continuava por aí, quem sabe tramando o sequestro de outras jovens, que possivelmente enterrara muitas outras, cujos corpos se achavam à espera de serem descobertos por outros praticantes de jogging e seus cachorros. Aqui está o que consegui, Nate finalmente disse. Lívia tomou um gole do café rançoso antes de abandonar a caneca na pia transbordante de Nate e se sentar à mesa diante dele. Sou todo ouvidos. Ainda passando os dedos pelo cabelo, Nate falava como se tivesse uma garota retida em seus pensamentos. Em Nancy,
Ele pôs uma das mãos sobre uma foto da cena do crime que retratava o cadáver de Nancy. O cara ministrou uma overdose de Special K, certo? Acontece que não acho que ele tenha tido intenção. Para mim foi um acidente. Liv olhou para a foto junto com Nate. Por que diz isso? Porque ele nunca machucou, está vendo? Nancy jamais sofreu danos físicos. Ele cuidou dela, amava a garota, ou queria amá-la. Talvez quisesse reciprocidade. É uma emoção muito comum nesses caras. Eles têm fome de afeto e não conseguem obtê-lo no mundo real. Assim, criam seu próprio mundo para encontrá-lo. O problema é que não existe ninguém nesse mundo. Então, eles têm de encontrar pessoas como Nancy e Paula e torná-las parte do seu mundo. Na maioria das vezes, isso não funciona. No entanto, da perspectiva dele, tudo deve estar bem. Elas devem adorar estar nesse novo mundo dele. Devem estar dispostas e ansiosas para se entregar a ele, porque ele acredita que está lhes proporcionando algo que não existe no mundo exterior, que era tão cruel para ele. O cara acredita estar preenchendo para essas garotas a mesma lacuna que tenta preencher para si mesmo. O problema é que o mundo real não é assim para a maioria de nós. Nosso mundo real e o mundo real deles são experiências distintas. Nós temos amor, afeto e relacionamento, ele não. Assim, quando o cara captura essas garotas e as remove para seu mundo imaginário, elas lutam e retaliam, e ele fica chocado com a resistência delas. Não consegue entender porque não gostam de estar com ele. Não compreende que elas não o amam do jeito que ele as ama. Você disse na maioria das vezes isso não funciona? Porque de vez em quando funciona. Em geral, com pessoas que são mantidas em cativeiro por longos períodos, elas acabam cedendo aos seus raptores e desenvolvem um vínculo com eles. E acontece até de acabarem amando esses caras em algum nível estranho, muito ferrado. Acho que foi isso que aconteceu com Nancy. Ela estava desaparecida apenas 6 meses, mas como o sequestrador nunca machucou fisicamente, creio que Nancy estava se submetendo a ele, e para que ela continuasse assim, ele começou a dopá-la com cetamina. Certo dia, errou na mão e acabou ministrando uma quantidade exagerada, uma overdose. Lívia permaneceu em silêncio, examinando as fotos de Nancy, e por fim perguntou: "E Paula?" Um caso totalmente diferente. Nate tornou a passar as mãos pelos cabelos. Paula ficou desaparecida por mais tempo, não é? 3 anos, mas ela nunca cedeu a ele. Ela era agressiva, queria escapar, jamais aceitou o mundo desse jeito. O cara tentou convencê-la, convencendo-a de que ele a amava e que ela devia amá-lo, porém sem a droga e a sedação. Paula jamais se entregou a ele. Ela lutou contra o sujeito, certo? É o que mostra a autópsia. Paula deve tê-lo socado, porque a pele das falanges das mãos está com manchas pretas, dedos dos pés quebrados, provavelmente por tê-lo chutado. Lesões mais antigas também foram encontradas durante o exame. Lesões sofridas há muito tempo, mas cicatrizadas na época em que ela morreu. Um osso quebrado na perna e uma fratura na costela? Então ele tentou destruí-la para convertê-la em uma das garotas que se entregava a ele, mas Paula não cedeu, era uma lutadora, e o que ele acabou fazendo? Estrangulando-a e a espancou até a morte. Nem se for morta com uma overdose, mas com Paula o cara usou de violência física. 2 vítimas totalmente diferentes. Há uma coisa, entretanto. Nate arrancou as fotos de cada uma das garotas para que ficassem lado a lado. As 2 tinham sacos na cabeça. Ele as matou, cada uma de um jeito diferente, mas ensacou a cabeça de ambas. Por quê? Nate olhou para Lívia e repetiu: por quê? Perdida na narrativa que lhe era oferecida, Lívia levou um tempo para finalmente erguer o olhar e encará-lo. Não sei, porque ele as amava, porque não conseguia ficar olhando para elas depois do que fez. Enfiando suas cabeças em sacos, ele não via seus rostos. Nate voltou às fotos e achou aquela em que o corpo de Paula estava escondido no saco de vinil preto à beira da sepultura vazia. E aqui? Por que ele não a jogou naquele buraco? Por que ele foi interrompido?
Besteira, esse cara é muito inteligente. Ele não se livraria do corpo dela em um momento em que alguém pudesse flagrá-lo. Foi porque ele não conseguiu fazer isso. Ele amava essa garota. O cara amava tanto Paula que a manteve por 3 anos antes de desistir dela. E quando ele teve de se desfazer de seus restos mortais, sentiu-se devastado. O cara já tinha feito isso muitas vezes antes, mas não conseguiu fazer de novo. Esse homem está cheio de culpa. Ouça o que eu lhe digo, ele não suporta mais. Lívia escutou Nate, que falou tanto que ela se esqueceu das tatuagens, dos piercings e dos brincos. Nate era um homem com um fetiche por vítimas de sequestro e seus raptores, um homem que possuía inconscientemente uma mente de perfilador, que conseguia traçar um quadro do tipo de homem capaz de raptar, esconder, estuprar, matar e descartar mulheres. O remorso dele é imenso. Está escrito em todas as fotos, Nate prosseguiu. Ele está no limite, e em relação a Megan, vemos isso de novo. Culpa, dor, arrependimento. Por que o cara não a matou? Ela estava dopada, certo? Os médicos constataram que Megan fora drogada com especial K. Ele a mantinha chapada, sem capacidade para se defender. Por que não a estrangulou como veio a fazer com Paula? Por que ele hesitou? Nate pegou seu exemplar recém-autografado de desaparecida. Leia aí se você verá. Ele dopou Megan e a transferiu para o bunker. Talvez tenha sido lá que ele matou as outras 2 garotas. Pode ser que haja mais garotas por ali que ele levou para o bunker e depois matou e enterrou. É possível que as encontremos daqui a semanas, meses, sei lá. Mas por que ele não matou Megan? Por que hesitou? Ele adotou as medidas necessárias, dopou-a, amarrou-a, transportou-a, e então ele vacilou. Quando chegou a hora de matá-la, ele parou e pensou, e nessa hesitação ela fugiu. A garota correu como louca até que aquele homem a encontrou vagando pela rodovia 57. Nate respirou fundo como se a noite o tivesse esgotado. Quer dizer que temos um cara que está desprovido de afeto no mundo real, um sujeito que quer amor das garotas que sequestra porque não consegue encontrá-la em outro lugar, um homem que é muito cruel e estupra várias vezes as jovens que sequestra, mas se arrepende quando as mata. Olhando para a Lívia, Nate tomou a respiração fundo. Isso te ajuda? Foi a vez de Lívia passar a mão pelo cabelo. Não tenho certeza, mas sei muito mais do que sabia 2 horas atrás. Suas teorias vão ajudar quando eu falar com os detetives ou com os agentes federais. Ela reuniu as fotos e os relatórios e os recolocou em sua pasta. Obrigada por dar uma olhada nisso tudo e dedicar tanto tempo a elas. Sem problemas, obrigado por me trazer um exemplar do livro de Megan. Lívia assentiu e se dirigiu à saída. Ah, outra coisa, Nate disse antes dela partir. Algo que ninguém mencionou em nenhum desses relatórios, mas já acho estranho. Quem sequestrou essas garotas tem acesso a sacos mortuários. É meio esquisito ele ter se importado de colocá-las num saco de vinil após matá-las.